Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, mais um vídeo da playlist especial de teorias do canal que eu sei que vocês gostam bastante, porque vocês adoram esse tipo de conteúdo mais especulativo. O vídeo de hoje será dedicado a cobrir uma parte específica de um dos eventos mais traumáticos da história do mundo conhecido, em toda a história registrada. Estou falando obviamente a respeito da condenação, o evento cataclísmico que varreu de uma hora para outra a Península Valeriana e destruiu a Cidade Franca, acabando com o Império Valeriano e inaugurando o Século de Sangue, que abriu as portas para os eventos tal como nós conhecemos em Westeros, da conquista de Aegon em diante. Hoje eu vou discutir a respeito de todas as possibilidades existentes para o que pode ter causado esse evento. O que causou a condenação de Valyria? Qual foi a motivação? Quais foram as ferramentas? Quais foram as intenções? O que pode ter originado essa catástrofe tão gigantesca que parece algo até saído de um pesadelo? Nós vamos explorar todas as possibilidades que nós temos, vamos fazer um pouco de exercício mental e vamos tentar definir qual dessas possibilidades faz mais sentido, o que é mais provável que tenha acontecido. Antes de mais nada, eu já posso adiantar que não existe a possibilidade de nenhum spoiler aqui, a não ser que você ainda não tenha lido a respeito da civilização valeriana, mas não temos spoilers nem de House of the Dragon, nem de Game of Thrones e muito menos das crônicas. Podem assistir esse vídeo sem medo. Também peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem contribuir com o meu trabalho mais diretamente, através do Pix, que é sempre a melhor opção por circundar a burocracia da plataforma e ser direto, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através de qualquer um deles vocês vão estar me ajudando sem custo adicional. Com tudo isso dito e fora do caminho, como sempre, vamos começar a discutir as possibilidades e vamos tentar traçar de uma forma mais clara o que pode ter causado a condenação de Valyria. Antes de falarmos a respeito das possibilidades sobre as causas por trás da condenação de Valyria em si, vamos rememorar rapidamente o acontecimento do qual estamos tratando aqui, para garantir que estamos todos na mesma página quanto à condenação e que todos compreendam exatamente o que foi o evento que, possivelmente, se tornou o mais seminal e importante de toda a história do mundo conhecido nos últimos 5 séculos. A condenação de Valyria, conhecida por vezes tão somente como a condenação, pois convenhamos, não existem nos registros da história do mundo conhecido outros eventos que sequer cheguem perto de seu escopo e, portanto, todos sabemos do que se trata sem a necessidade de uma especificação, foi o acontecimento que decretou o fim abrupto, violento e súbito daquela que fora até então incontestavelmente a senhora irremovível de todo o mundo conhecido, a Cidade Franca de Valyria, o cosmopolita e riquíssimo epicentro do maior império e da mais avançada civilização que o mundo já havia conhecido. O território valeriano se estendia desde a costa do Mar Estreito a oeste até os rincões mais externos do Deserto Vermelho a leste, e desde as águas quentes do Mar do Verão ao sul até a beirada da costa do Mar Tremente ao norte, encapsulando terras ricas e diversas, dominando antigas e orgulhosas civilizações como os Rhoynares, os Sarnori, os Giscari e outros tantos povos que se perderam ou se submeteram à vontade dos Senhores de Dragões. Não parecia possível ou sequer provável que alguma outra civilização ou povo fosse capaz, naquele momento, de fazer frente aos dragões valerianos, que se encontravam então no auge de seu poder, contando com centenas dessas criaturas mágicas, as armas de guerra derradeiras, sob seu comando. Mas isso acabou nem sequer sendo necessário, pois em um determinado dia, de uma hora para outra aparentemente, a face do céu se abriu como que numa escara, os vulcões conhecidos como as 14 chamas, que circundavam Valyria, explodiram ao mesmo tempo. Terremotos devastadores arruinaram e demoliram as grandes torres negras da cidade, e os lagos que existiam pelo solo afora foram fervidos, transformados em ácido. Os próprios dragões que se encontravam então nos céus foram derrubados do firmamento, e as chamas daquele dia queimaram com tamanha intensidade que nem mesmo as criaturas aladas ficaram imunes ao seu poder, sendo obliteradas junto aos seus senhores, com toda a população de Valyria então presente à cidade sendo varrida da face da terra em uma questão de horas, apesar de todo o seu poder, de toda a sua riqueza, de toda a sua pompa e de toda a sua sofisticação.
Pois bem, o cataclisma foi algo absoluto, que exterminou os orgulhosos valirianos em um espaço de tempo realmente curto. E ainda que a explicação mais comum dada pelos mestres da cidadela sobre seus motivos seja de que a hecatombe teve uma origem natural, quando a pressão dos fogos subterrâneos que circulavam sob as 14 chamas se tornou tamanha que os vulcões não foram mais capazes de contê-la, explodindo violentamente e provocando os outros efeitos colaterais citados aqui, é fato que existem muitos, não apenas nos 7 reinos, mas também mais além, que simplesmente não aceitam ou descartam essa explicação aparentemente prudente, argumentando que a condenação não foi um evento natural fortuito, mas sim alguma espécie de movimento deliberado, uma consequência da intervenção divina, ou mesmo o mais elaborado e poderoso plano de vingança que o mundo inteiro já testemunhou. E hoje vamos discutir todas essas possibilidades, começando a partir de agora. A primeira possibilidade explorada pelas teorias que tratam sobre esse evento diz respeito não a uma explosão súbita e violenta das 14 chamas, mas sim sobre um monstruoso e violentíssimo terremoto que teria chacoalhado as próprias fundações da península na qual Valíria se erguia, provocando posteriormente uma poderosa onda gigante que teria engolido a cidade e seus habitantes, causando o próprio rompimento da integridade geográfica da península, sendo a explosão dos fogos das 14 chamas uma consequência, e não uma causa, dessa grande movimentação sísmica. Essa possibilidade, convenhamos, não é muito cativante, pois basicamente trata de mais um evento que poderia ser meramente de origem natural, mas ainda assim, achei válido trazê-la aqui de passagem. A primeira possibilidade mais sombria e deliberadamente provocada por alguma espécie de grupo ou entidade nos vem através dos religiosos, em especial de 2 grupos específicos, os Septões da Fé e os adoradores do Deus Vermelho, Hilor. O primeiro grupo, predominante em Westeros, afirma que os valirianos provocaram sua própria condenação com suas ações e com sua empáfia. Sendo um grupo conhecido por seu politeísmo indiscriminado, o que, conforme expliquei em meu vídeo sobre a Cidade Franca em si, era usado pelos valirianos mais como uma ferramenta de controle social de seus escravos do que propriamente como uma marca de devoção, de acordo com o entendimento dos septões, os valirianos teriam com o tempo incorrido na fúria dos 7 que são um só, devido aos seus anos de desrespeito pela verdadeira fé e de negligência contra os rituais necessários para manter a ordem e a paz no mundo físico. Além disso, afirmam também os septões que as práticas dos senhores dos dragões à época, em especial seu uso frequente da magia de sangue e seu costume de promover a endogamia, ou seja, os casamentos incestuosos no seio das grandes famílias para manter a pureza da linhagem sanguínea, eram especialmente ofensivos aos Sete, e que através dos anos, décadas e séculos dessas práticas, juntamente com sua negligência e seu desdém pelos deuses, os valirianos teriam finalmente provocado os Sete para além da conta, fazendo com que eles movessem suas mãos por sobre sua terra, abrindo o solo e causando uma explosão como nunca se havia visto antes e como nunca se veria mais tarde, para que os literais 7 infernos chovessem sobre as cabeças dos arrogantes valirianos, destruindo sua civilização e condenando suas almas ao tormento eterno no submundo. Existe ainda uma corrente minoritária entre os religiosos westerosi que oferece uma explicação um pouco diferente, algo mais literal para o motivo da condenação. Segundo eles, o motivo por trás do cataclisma teria sido sim as ações dos valirianos, mas de uma forma mais direta. Ao invés de uma punição pela arrogância e pela tolerância extrema dos valirianos, bem como por sua negligência com os Sete, a condenação teria ocorrido porque os muitos escravos que escavavam as 14 chamas em seu subsolo em busca de cada vez mais e mais metais e pedras preciosas que enriquecessem seus senhores valirianos, chegaram a ir simplesmente fundo demais, atingindo após séculos de escavações diligentes as literais portas dos 7 infernos, o que teria feito com que todos os demônios e as criaturas malignas aprisionadas neles se libertassem sobre a terra, logo acima de Valíria ainda por cima, provocando toda a destruição que selou o destino da civilização. Essa é uma explicação algo mais polêmica, e deixarei que vocês ponderem a respeito de sua validade. Do mesmo modo, os sacerdotes vermelhos pregam algo parecido com a explicação original dos septões, e a única coisa que muda em sua história, além de obviamente falar a respeito da fúria de Hilor ao invés da fúria dos Sete, são as supostas motivações da entidade. Os casamentos incestuosos e a magia de sangue seriam mais tolerados pelo Deus Vermelho, mas as questões de politeísmo e da tolerância religiosa extrema eram bem mais problemáticas, pois Hilor sempre foi descrito como uma divindade ciumenta, que não tolera e nem vê com bons olhos a competição de outros deuses, o que o teria levado a pesar sua mão por sobre os valirianos para ensiná-los a derradeira lição. Além disso, os sacerdotes de Hilor falam ainda da empáfia e da arrogância dos valirianos, que se julgavam como tão bons ou até melhores do que os deuses, enxergando a si mesmos como divindades no mundo físico, outra perspectiva que era problemática segundo a visão do Deus Vermelho.
Outra teoria e outra possibilidade para a condenação nos vem diretamente dos poucos escritos ainda sobreviventes do Septão Barth, famosa figura na corte real de Westeros, cujo grande trabalho literário foi quase completamente destruído durante os tempos do reinado de Baelor I, o Abençoado, por ser considerado blasfemo. De acordo com os escritos de Barth e de alguns outros septões mais heterodoxos, a condenação teria se dado não por uma questão religiosa ou por uma escavação diligente demais, e sim por culpa direta dos próprios senhores de dragões, cujas experimentações com magia de sangue com a transmutação de materiais físicos teriam ido simplesmente longe demais. De acordo com Barth, os experimentos com a magia de fogo e sangue, a pedra angular da magia valeriana que foi, até certo ponto, herdada pela dinastia Targaryen, dinastia essa que Barth conhecia bem, chegaram ao tal ponto de escopo, escala e ousadia que teriam de algum modo despertado a ira da própria terra por sob os pés dos valerianos, ou teriam de alguma forma rompido a integridade do solo, do ar e dos céus, abrindo caminho para os desastres naturais que causaram a destruição da Cidade Franca em uma espécie de terrível acidente de percurso. Algo que os valerianos obviamente não tensionavam, mas que, depois de iniciado, não podiam mais controlar ou evitar. Existe ainda a hipótese de que tudo tenha acontecido não como um acidente, mas sim como uma falha das próprias mágicas valerianas. Barth também fala a respeito da possibilidade de que tais experimentações mágicas não eram meros caprichos dos senhores de dragões, mas sim uma necessidade material para manter o controle por sobre seu meio ambiente instável, em especial sobre os fogos das 14 chamas, e que a condenação teria ocorrido em um momento no qual tais magias falharam, e o grande poder contido nos vulcões não podia mais ser controlado ou contido, o que teria desencadeado as erupções que deram origem a todo o resto. Nesse sentido, existe ainda uma teoria alternativa sobre a participação direta dos Senhores de Dragões no feito, mas que não foi proposta por Barth e não diz respeito diretamente a uma falha mágica, embora tenha a ver com isso de certo modo. Essa teoria fala a respeito do ambiente político caótico que existia no seio da Cidade Franca, no qual diversos lordes poderosos se degladiavam e até mesmo se matavam mutuamente em nome do poder, influência, riqueza e comando. Nesse sentido, vale a pena rememorar também que, em Valíria, a separação entre grande nobre e poderoso feiticeiro era muitas vezes turva e tênue, e por isso, muitos dos grandes senhores de dragões eram também os magos responsáveis por preservar e promover a magia de fogo e sangue que manteria a ordem em seu mundo, incluindo aí a pacificação das 14 chamas. E quando este não era o caso, tais grandes magos eram, no mínimo, servos próximos a estes senhores, que estariam sempre na linha de frente de suas querelas políticas de qualquer modo, e seriam considerados alvos preciosos pelos inimigos de seus lordes. Se assim fosse, é razoável imaginar que as muitas e intermináveis lutas por poder e influência entre as grandes famílias teriam, em um determinado momento, custado as vidas de tantos dentre esses magos poderosos que a manutenção da magia responsável por preservar a ordem e estabilidade na Cidade Franca tenha se tornado simplesmente impossível, pela simples falta de mãos hábeis que mantivessem os feitiços necessários para controlar o ambiente natural, o que teria aberto caminho para as explosões, os terremotos e a condenação de modo geral. Confesso que acho essa possibilidade intrigante, e para mim é uma das mais plausíveis também, pois o fato é que, na antiga Cidade Franca, tal como ocorre até os dias de hoje na corte Westerosi e em cortes ao redor do mundo, as lutas por poder e influência eram constantes, tornadas ainda mais comuns pelo sistema de governo de coalizão existente na Cidade Franca, no qual as 40 grandes famílias de senhores de dragões tomavam as grandes decisões em assembleia, através de votações. Por isso, me parece bastante razoável pensar que pelo menos as mais poderosas dentre as 40 famílias não ficariam muito tempo apaziguadas ou satisfeitas com esse arranjo, e logo começariam a lutar em nome da possibilidade de cortar essa etapa democrática e de tornar a governança da cidade e do império muito mais autocrática e direta, comandada naturalmente por elas próprias. O que vocês acham? Por fim, a última possibilidade que quero levantar aqui diz respeito também a um enfraquecimento mágico da Cidade Franca, mas não por uma questão de negligência por parte dos valerianos ou como resultado das lutas no seio da política de coalizão em nome do poder, e sim por uma ação direta e deliberada, seja de sabotagem ou mesmo por meios igualmente mágicos, por uma questão de vingança. E se Valíria sucumbiu através dos atos de retribuição dos inimigos dos valerianos? Bom, nem é preciso dizer que, aos conquistadores de quase todo o mundo conhecido pelas vias da guerra, inimigos nunca faltaram, e a lista de pessoas, grupos, cidades e mesmo reinos inteiros que adorariam ver Valíria sucumbir nunca foi pequena. Contudo, da forma como enxergo as coisas, existem dois grupos principais que podem ter sido os responsáveis pela condenação através dos meios da vingança.
Os próprios escravos da Cidade Franca, que em tempo dariam origem à Irmandade dos Homens Sem Rosto, que hoje tem sua sede na Casa do Preto e Branco de Bravos, e os Rhoynares, em especial na figura de seu maior e mais destacado herói, o Príncipe Garen, o Grande. A primeira possibilidade diz respeito ao fato de que os escravos de Valíria, que eram muito numerosos e profundamente brutalizados, desejavam ardentemente sua vingança, mas como não teriam de forma alguma a capacidade de se sublevarem diretamente contra os poderosos Senhores dos Dragões, mesmo se organizassem em um só grupo coeso, pois os dragões eram simplesmente demais para qualquer força neste mundo, eles podem ter optado por uma segunda alternativa, algo suicida, mas que os emanciparia e levaria os valirianos consigo. Através da destreza das táticas ocultas dos Homens Sem Rosto, que se organizaram no seio dos escravos valerianos ainda durante os tempos da Cidade Franca, eles teriam planejado e executado as mortes de tantos os magos de fogo e sangue que mantinham os feitiços que controlavam as 14 chamas que, em um determinado ponto, as explosões que destruiriam a cidade inteira se tornariam simplesmente inevitáveis. Os escravos tinham naturalmente a consciência de que provavelmente pereceriam junto aos valirianos nesse evento, mas ainda assim, levando-se em conta seu desejo ardente por retaliação e o fato de que a vida sob o jugo dos valirianos era uma das mais brutais que se poderia imaginar, eles poderiam ter visto essa possibilidade não como um sacrifício, e sim mesmo como uma espécie de libertação. Eles levariam seus odiados mestres consigo para o túmulo, onde, conforme todos sabem bem, não existem senhores. A segunda possibilidade, mais tênue em minha opinião, é uma derivação da história da Segunda Guerra das Especiarias, o embate final entre Valíria e a civilização Rhoynar, quando Garen foi derrotado de uma vez por todas, aprisionado e humilhado pelos valirianos, mas como um último ato de resistência e vingança, chamou pela intervenção da Mãe Rio, que teria afogado os valirianos e seus dragões, dando origem ao temido Escama Gris e varrendo os algozes dos Rhoynares de campo. Essa possibilidade fala apenas que a própria condenação pode ter sido ou uma continuação da maldição imposta por Garen aos valirianos de modo geral, que teria finalmente dado cabo das vidas dos dragões, embora eu ache algo difícil de acreditar que a maldição do príncipe seja potente ao ponto de dobrar as vontades do fogo e dos mares, ou que teria sido um esforço coordenado secreto dos magos de água Rhoynares ainda vivos à época, algo semelhante ao que os videntes verdes de Westeros teriam feito milênios antes para conjurar o martelo das águas que quebrou o braço de Dorne, mas endereçado à própria Valíria, para conjurar as águas do mar que teriam causado os tremores que perturbaram as 14 chamas, e que depois teriam inundado a península inteira, quebrando-a em pedaços e afogando os valirianos em sua preciosa cidade. Eu já acho essa possibilidade menos crível, confesso, ainda que seja sem dúvidas bastante instigante. Pois aí está, essas foram as possibilidades existentes, ou pelo menos aquelas mais conhecidas e mais prováveis, a respeito do que pode ter acontecido para acarretar a condenação, o cataclismo que varreu de uma hora para outra a maior, mais poderosa, mais rica e mais orgulhosa civilização que o mundo já havia conhecido. Agora, como sempre, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito do que foi discutido no vídeo de hoje. Qual das possibilidades apresentadas neste vídeo vocês consideram ser a mais plausível e a mais provável? O que vocês acham que realmente causou a condenação de Valíria? Vocês conhecem ou já pensaram a respeito de outras possibilidades que eu não cobri no vídeo de hoje? E se pensaram ou se conhecem, coloque aqui embaixo nos comentários e vamos discutir a respeito delas também. Demorou? Espero que vocês tenham curtido o que vocês assistiram. Eu agradeço pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço, como sempre. Peço a todos mais uma vez que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o canal que eu expliquei mais cedo. Além de considerarem dar uma olhadinha aqui embaixo nos links de produtos afiliados do canal da Amazon para me dar aquela força sem custo adicional. Um grande abraço a todos, agora eu volto a trabalhar em mais alguns vídeos lá para a Omni, meu canal secundário de humanidades. Se você não se inscreveu, o link está aqui embaixo na descrição para você dar uma olhadinha também. Acredito que você vai curtir se você curte o meu estilo e o meu trabalho. Mas em breve estarei de volta com novos vídeos aqui no MGF também. Então, vejo vocês lá na Omni e vejo vocês aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!